Olá, alunos e alunas. Aqui é o professor de História Leonardo Castro. Eu sou professor de terceiro ano da Escola Estadual Magalhães Barata. Eu e os professores também do terceiro ano, Mário Afonso e Heraldo Marques, elaboramos então nossas aulas para os alunos dessa etapa de ensino, para o ano de 2021. Vamos tratar inicialmente sobre a Idade Contemporânea, pensamento, revoluções e movimentos que ocorreram entre os séculos 17 e 19. Será uma revisão na passagem dessas turmas do segundo para o terceiro ano. Então vamos lá para iniciar estes conteúdos. A Idade Contemporânea. Quando pensamos a Idade Contemporânea, pensamos que foi um período marcado pela emergência de movimentos intelectuais e culturais, pela defesa de novas ideias e valores, por transformações políticas e sociais, pela expansão de direitos civis, por processos revolucionários e de independências na Europa e na América. O Iluminismo ou a Ilustração foi um período de intenso desenvolvimento cultural, intelectual e científico que emergiu na Europa, Inglaterra, Holanda e França no século XVIII, que justificava e defendia os chamados direitos naturais e fundamentais do homem, como a liberdade, a igualdade, a vida e a felicidade, a liberdade econômica, comercial, a propriedade privada, o governo consentido pelos governados, a tripartição dos poderes, e criticava o antigo regime, o regime absolutista. O liberalismo econômico foi uma corrente influenciada pelo iluminismo, que defendia o combate ao mercantilismo, que era uma política econômica moderna, que defendia a intervenção do Estado na economia. Defendia também a liberdade à economia e a não intervenção do governo, justamente na economia. Adam Smith foi o grande pensador desse liberalismo econômico, e ele escreveu uma obra chamada de A Riqueza das Nações, na qual ele acreditava que a riqueza dos países, das nações, resultava da atuação de indivíduos, de pessoas, de empreendedores, que, movidos pelo seu próprio interesse, promoviam o crescimento econômico. Ele defendia também que a intervenção do Estado prejudicava o desenvolvimento da economia e também na divisão do trabalho, queria aumentar a habilidade do operário e a própria produção. E também defendia o trabalho assalariado, o salário que seria o produto do trabalho e estímulo ao mesmo. Tivemos também o chamado liberalismo político, uma corrente também influenciada pelo iluminismo, que defendia os direitos civis dos cidadãos. O Estado tem o poder e funções limitados, contrapondo-se, portanto, ao absolutismo. Então, se compreendia num governo que fosse limitado, que pudesse ser tão poderoso, tão absolutista, fosse limitado nas mãos de uma única pessoa, de um pouco pequeno grupo de pessoas. E também defendia o Estado liberal, que deveria respeitar direitos e liberdades do homem. O John Locke foi um dos principais pensadores do iluminismo, do movimento do liberalismo político. Foi um pensador contratualista que defendia os direitos fundamentais e naturais do homem, como a vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade, e também defendia o governo consentido dos governados, ou seja, todo país deveria ter governo cujos governantes governariam a partir da aprovação da população, dos seus cidadãos. Escreveu um livro chamado Segundo Tratado sobre o Governo Civil e outros escritos, onde nós temos aqui alguns trechos, onde observamos essas colocações de John Locke. Ele, então, afirmaria que o homem, ele nasce, nasceu, como já foi provado, segundo ele, com o direito à liberdade, e que a natureza proporciona aos seres humanos preservar aquilo que lhe pertence, fundamentalmente, o direito à vida, à liberdade, aos seus bens. Que todos os homens são livres, iguais e independentes. Essas eram ideias fundamentais de John Locke. Outro pensador muito importante foi o Jean-Jacques Rousseau, que defendia que todos os homens nasciam livres também, a liberdade enquanto um elemento da natureza do ser humano, que o homem nasce bom, mas a sociedade acabaria por corromper o ser humano. Escreveu uma obra também muito conhecida, A Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. O Rousseau acreditava que existia duas formas de desigualdade no mundo, entre os seres humanos, uma natural e uma física, uma natural, uma política, né? Então, essa primeira natural, ela seria justamente aquela estabelecida pela natureza, que seria o fato de alguns seres humanos serem mais altos, mais baixos, outros mais fortes, outros menos fortes, mas também existiria uma outra desigualdade, que seria a moral ou a política.
que aquela que depende das convenções da sociedade, que é imposta pela própria, estabelecida pela sociedade, né, pelo consentimento dos seres humanos. Esta, então, desigualdade estaria nos privilégios existentes, né, onde algumas pessoas então gozariam dos privilégios da vida em prejuízo de outras pessoas. Então, existiriam essas duas desigualdades, né, natural ou física e a moral ou política, né? Então, esse foi um pensamento muito importante aí do Jean-Jacques Rousseau, que também foi um grande defensor da liberdade, né? Outro trecho muito importante é quando ele afirma que em todo o direito político, os povos eles sempre deram a si chefes, governantes, para defender a sua liberdade. Então, essas ideias de liberdade, de igualdade, faziam parte do pensamento desses pensadores do iluminismo, do liberalismo político desse período. Outro pensador muito importante foi o Barão de Montesquieu, que defendia a teoria da separação dos poderes governamentais de uma nação, de um país, como nós compreendemos hoje em dia, que seria o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Isso ele desenvolve num livro, numa das suas obras, chamado O Espírito das Leis, onde ele vai dizer que num Estado, num governo, né, numa nação, existem três tipos de poder: o poder legislativo, o poder executivo e também o poder do direito civil, o poder judiciário, né? Então, esses três poderes eles deveriam ser independentes entre si, que não seria fundamental para uma nação, seria prejudicial para uma nação se uma única pessoa ou num corpo de um pequeno grupo de pessoas todos esses poderes estivessem unidos, né, concentrados, como ocorria durante o período do absolutismo. Então, ele foi um pensador muito importante em relação a essa ideia da separação dos poderes que existem nos estados democráticos presentes no planeta, nos países, nas nações democráticas do nosso planeta hoje em dia. A Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa foi um conjunto de conflitos civis e mudanças no regime político na Inglaterra, que marcou a ascensão da burguesia e consolidou a monarquia parlamentarista. A Revolução Gloriosa foi o principal evento desse período. Ocorreu entre os anos de 1688 e 1689. O rei Jaime II assumiu o trono inglês em 1685 e buscou fazer um governo absolutista, em constante conflito com o parlamento inglês. O Jaime II era católico e acabou adotando políticas a favor de sua religião, em detrimento do protestantismo, que era a principal religião da maioria dos britânicos, entrando em confronto com o parlamento. Os parlamentares se uniram então a Maria Stuart, que era sua filha, e com o marido da Maria Stuart, o Guilherme de Orange, para se mobilizarem contra Jaime II. Guilherme de Orange mobilizou suas tropas contra o rei Jaime II, que não tendo apoio político, apoio social ou apoio militar, acabou fugindo para a França. Guilherme de Orange e Maria Stuart, então, foram coroados rei e rainha da Inglaterra, acabando com o absolutismo nesse país. Nesse período foi estabelecida então uma monarquia constitucional. Existia uma monarquia, um rei que deveria respeitar a Constituição, né, os principais direitos e deveres estabelecidos nessa carta, nesse documento. Foi também estabelecido o chamado Ato de Tolerância, que concedia liberdade religiosa na Inglaterra, e o chamado Bill of Rights, que era a Declaração dos Direitos na Inglaterra. Outro movimento importante foi a Revolução Americana, que ocorreu já no século XVIII, 1776. O que hoje é conhecido como Estados Unidos da América era uma colônia inglesa chamada de Nova Inglaterra, New England. A colonização britânica da América iniciou durante o governo da Rainha Elizabeth I, em 1579. E os primeiros assentamentos de ingleses na América ocorreram no século XVII, 1600. Em 1607, com a colônia da Virgínia, em 1620, com a colônia de Plymouth, quando os chamados peregrinos, ou os pais peregrinos, que eram imigrantes calvinistas, se estabeleceram na América. Então, a partir daí foram formadas 13 colônias, famosas 13 colônias do que viria a ser mais tarde os Estados Unidos. A colônia de New Hampshire, Massachusetts, Nova Jersey, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte e do Sul e a Geórgia. A independência dos Estados Unidos da América foi o processo então de rompimento dos norte-americanos com a sua metrópole,
com a Inglaterra. Em 1767, o ministro inglês Charles Townshend intensificou a tributação colonial, ou seja, passou a aumentar os impostos nos produtos na Nova Inglaterra, né? Principalmente impostos sobre o vinho, o papel e o chá. A reação colonial foi imediata. Iniciaram então manifestações de protesto, principalmente em Boston, que era a principal região onde existiam os portos de exportação dos produtos produzidos na Nova Inglaterra. E no dia 5 de março de 1770, ocorreu um episódio chamado Massacre de Boston, onde 5 colonos, né, da Nova Inglaterra foram mortos por tropas britânicas. A Inglaterra, diante a evidência, diante do grande clamor que ocorreu por conta desse massacre de Boston, acabou suspendendo alguns tributos, alguns impostos, exceto do chá, a chamada Lei do Chá. E o chá passou a ser um monopólio inglês. Isso também desencadeou outros manifestos, como, por exemplo, a chamada Festa do Chá de Boston, que foi um grande protesto no porto de Boston, que ocorreu no dia 16 de dezembro de 1773. Em 1774, a Inglaterra, diante do crescimento dos protestos, acabou estabelecendo as leis intoleráveis ou coercitivas. Determinou o fechamento do porto de Boston e realizou a ocupação militar de Massachusetts. Os colonos, então, da Nova Inglaterra, norte-americanos, em 1774, realizaram o chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que decidiu pelo boicote total ao comércio com a Inglaterra. No ano seguinte, realizaram o chamado Segundo Congresso Continental da Filadélfia, que decidiu pelo rompimento político com a Inglaterra. Esses congressos eram reuniões, assembleias dos representantes das 13 colônias, que decidiram tomar decisões contra a Inglaterra diante da sua ação coercitiva, né, no território norte-americano. No dia 4 de julho de 1776, diante então dessas atitudes da Inglaterra, do Império Britânico sobre a América do Norte, os colonos então da Nova Inglaterra decidiram pela declaração de independência e formar um novo país, um país independente. Aqui embaixo nós temos, por exemplo, um trecho dessa declaração de independência, que foi muito influenciada pelo pensamento daqueles pensadores do iluminismo, do liberalismo, né? Por exemplo, inicia aqui esse trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, dizendo: consideramos como uma das verdades evidentes por si mesmas que todos os homens são criados iguais, né? A ideia da igualdade, do direito à vida, à liberdade, da busca da felicidade, né, estava presente na Declaração de Independência dos Estados Unidos. E eram ideias que foram defendidas lá por aqueles pensadores como John Locke, o Rousseau. Surgiu então o chamado Estados Unidos, enquanto uma república. E o seu primeiro presidente seria George Washington, que foi então o primeiro presidente dos Estados Unidos. E o seu nome, ainda hoje, ou melhor, seu sobrenome, Washington, é o nome da capital do que hoje em dia é os Estados Unidos da América. Outro evento fundamental foi a Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799. Foi um acontecimento que aboliu o absolutismo na França, proclamou a República Francesa e defendeu os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. A França era uma monarquia absolutista, governada pelo rei Luís XVI, da dinastia Bourbon, da família Bourbon. Em maio de 1789, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que era a assembleia onde se reuniam os representantes da sociedade francesa quando o rei precisava tomar alguma decisão importante. Os Estados Gerais, então, eram os representantes do clero, o clero sendo os representantes da igreja, que seria o primeiro estado, da nobreza, o segundo estado, e o povo, que seria o terceiro estado. Só que os interesses antagônicos, né, divergentes nessa assembleia, dos grupos sociais nessa assembleia, acabaram então entrando em choque. O rei, diante disso, tentou dissolver essa Assembleia dos Estados Gerais. Só que o terceiro estado, o povo, se rebelou. Foi declarada então uma Assembleia Nacional Constituinte, onde se visava estabelecer, criar uma constituição que determinasse os direitos e deveres na França, limitando o poder do rei. Criou-se então uma Guarda Nacional para resistir ao rei e liderar a população.
Em 14 de julho de 1789 ocorreu o principal evento da Revolução Francesa, que foi a invasão da Bastilha. A Bastilha era uma antiga fortaleza utilizada também como prisão pelos nobres da França. E era o símbolo do autoritarismo absolutista. A queda da Bastilha, então, foi o símbolo do fim do absolutismo do antigo regime na França. Foi formada, então, a chamada Comuna de Paris, que era o governo revolucionário da França, estabelecido na capital, em Paris. Em 1791, essa Assembleia Nacional, proclamou a primeira Constituição da França. Foi criada, então, uma monarquia constitucional, composta por três poderes: o executivo, exercido pelo rei, o legislativo, exercido pelos deputados da Assembleia Nacional, e o judiciário. E o rei acabou perdendo seus poderes absolutos. Também foi declarada os chamados direitos do homem e do cidadão, elaborada, escrita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, que estabelecia justamente os direitos do povo francês, os direitos que seriam universais também para todos os homens, para toda a humanidade. No artigo 1º dessa Declaração dos Direitos, por exemplo, se afirmaria que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. No segundo artigo, que toda associação política, todo Estado, tem a função de conservar os direitos naturais do homem, e também de garantir a liberdade, a propriedade e a segurança e resistir a qualquer opressão. E no artigo 3º, se estabelece, também se afirma que toda soberania, que todo governo existe essencialmente na nação. O poder de um governante está no poder dos seus governados, que concedem esse poder. A reação do rei. Em 1792, o exército absolutista do rei e da nobreza invadiu a França. Só que aí foi formada a chamada Comuna Insurrecional de Paris, liderada por Marat, Danton e Robespierre, por esses revolucionários. Então foi formada uma união de forças, uma força também militar para fazer frente à tentativa de invasão da França e acabar com o processo revolucionário. O rei acabou sendo preso nesse processo, foi acusado de traição e foi guilhotinado. Passou por esse processo de ser executado. No dia 21 de setembro de 1792, foi proclamada a Primeira República Francesa, com o fim da monarquia na França. O líder desse processo foi o Maximilien Robespierre, esse revolucionário, representante lá do terceiro Estado, do povo. E um período posterior a isso, ocorreu também o período do terror, entre 1793 e 1794, quando as garantias civis foram suspensas na França e muitos durante esse governo revolucionário, acabou perseguindo também adversários, assassinando adversários na guilhotina, que se tornou um símbolo desse período também da Revolução Francesa. Uma outra revolução que houve também nesse princípio da Idade Contemporânea foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial que inicia lá no século XVIII, atravessa pelo século XIX. A Revolução Industrial foi um processo de mudanças tecnológicas com profundo impacto na economia e na sociedade, no mundo ocidental inicialmente. Iniciou na Inglaterra no século XVIII, no século 1700, e se expandiu para o resto da Europa e para os Estados Unidos no século XIX. Os fatores que levaram essa Revolução Industrial a iniciar na Inglaterra foi a presença do liberalismo econômico nesse país, a grande acumulação de capital de riquezas na Inglaterra e uma série de invenções que surgiram também nesse país. A produção econômica passou da manufatura artesanal para a maquinofatura, a introdução de máquinas para produzir produtos. Dentre as principais invenções nesse período, temos, por exemplo, a máquina a vapor de James Watt, criada em 1760, que se utilizava do vapor da água superaquecida, para gerar energia, para produzir trabalho. Tivemos logo em seguida, então, o tear mecânico a vapor. Tivemos também a criação das pilhas, das baterias, já no século XIX. A locomotiva a vapor também, ou seja, os trens movidos a vapor, com a força do vapor d'água, do vapor produzido. E também o navio a vapor. E por aí foi, várias invenções foram sendo criadas ao longo também do século XIX. O motor de combustão interna, a lâmpada, o automóvel vai ser criado já no final do século XIX. Então, a Revolução Industrial
foi esse processo de mudanças, de invenções tecnológicas que tiveram esse impacto na economia e na nossa sociedade. A partir do século XVIII, atravessando o século XIX, e passamos por Revolução Industrial até nos dias de hoje, por esses processos de inovações tecnológicas a cada dia. As consequências da Revolução Industrial. O uso de máquinas no processo de produção de produtos iniciou com a mecanização da produção de tecidos no setor têxtil na Inglaterra, né? Acabou promovendo o crescimento das cidades com a urbanização, na qual se estabeleceram as fábricas, né, as indústrias. Houve um intenso deslocamento da população rural para as cidades, o crescimento da exploração de recursos naturais, sobretudo os recursos energéticos para produzir energia, né? O carvão, o petróleo, depois a energia elétrica. Houve uma maior divisão de trabalho e rigidez no controle e na disciplina dos trabalhadores. O volume de produção de produtos também aumentou extraordinariamente nesse período. O trabalho e movimentos no século XIX, né? Ocorreu no século XIX, a Revolução Industrial representou aí a ascensão da burguesia, a possuidora das riquezas, dos meios de produção, dos produtos, né, da produção de produtos. Só que a Revolução Industrial aumentou também a exploração dos trabalhadores. Isso vai gerar os movimentos trabalhistas que vão emergir inicialmente na Inglaterra, né? Então, a exploração dos trabalhadores nas fábricas era representada pelas longas jornadas de trabalho, que chegavam até 16 horas por dia, os baixos salários, as péssimas condições de trabalho e de moradia, a ausência de direitos trabalhistas. Então, isso acabou desencadeando mobilizações, movimentos dos trabalhadores que vão emergir na Inglaterra a partir do início do século XIX. Como, por exemplo, tivemos o ludismo, que inicia em 1812, em Nottingham, na Inglaterra. O ludismo foi uma luta pelo trabalho tradicional, contra o uso das máquinas no sistema produtivo. E os ludistas eles ficaram conhecidos como os quebradores de máquinas, porque na calada da noite, muitos desse movimento acabavam invadindo as fábricas e destruindo as máquinas, porque eles acreditavam que as máquinas estavam justamente prejudicando o seu trabalho, tirando seus empregos e representando baixos salários. Outro movimento importante foi o cartismo, que ocorreu ali em 1838. O cartismo eram reivindicações por direitos trabalhistas, sobretudo por jornada de trabalho de pelo menos 10 horas por dia e também por direitos políticos, como o fim de eleições censitárias na Inglaterra. Então, os ingleses passaram a publicar na Inglaterra cartas voltadas para o parlamento, voltadas para o governo inglês, fazendo essas reivindicações por direitos trabalhistas e por direitos políticos. E também foram formadas as chamadas trade unions, que foram as ligas ou uniões de trabalhadores na Inglaterra. Então, todo esse processo revolucionário, que certamente não beneficiou a todos na Inglaterra, e assim como no restante do mundo, da Revolução ali industrial, quando ocorre a Revolução Industrial, acaba gerando também o movimento dos trabalhadores que se sentiram prejudicados e passam a lutar por direitos e por melhores condições de vida. Por hoje é isso, aqui são as referências bibliográficas de autores que escreveram sobre esses temas. Eu espero que todos fiquem bem, se mantenham saudáveis, se protejam. Muito obrigado, até a próxima aula. É isso, valeu!